a gente tende a ver a vida sempre como um copo meio vazio. A gente sempre olha para o lado ruim. Oi, incomparável, como você está? Como vocês responderam que sim, vocês queriam saber um pouco mais sobre o nosso desenvolvimento pessoal? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Primeiro eu quero começar com um assunto que, assim, eu sempre acreditei que eu tinha como se fosse uma sina, de que tudo dá errado para mim, ou que tudo que eu conquisto é com muita dificuldade. E a gente percebe que quando a gente acredita nisso, a gente tem tipo um orgulho, sabe, pessoal, de falar assim, meu, eu conquistei isso aqui, mas foi tão difícil, eu passei por isso, por aquilo, como se fosse tipo uma jornada do herói, sabe? Tipo, nossa, eu tive que fazer tanta coisa para conseguir isso, que a gente acaba acreditando que a vida é isso. Tudo que a gente precisa tem que vir com dificuldade, a gente tem que fazer de tudo por aquilo, e a gente acaba tornando a vida pesada. E não é necessário. Uma das coisas que me libertou foi saber que isso não é necessário. A gente vive aquilo que a gente acredita. E se a gente acredita que a nossa vida é uma sina, que a gente precisa sofrer, eu sou da congregação, né? Congregação Cristã no Brasil. E muitas pessoas falam que Deus prova aquele que ele ama. Então, muitas vezes a gente fica com aquele pensamento, eu tô sofrendo, mas isso é normal, a vida é assim mesmo, sabe? Vamos continuar, porque eu vou conseguir, é difícil mesmo. E, meu, não precisa ser difícil. A vida pode ser muito mais leve. Mas é claro que nós, como seres humanos sociáveis, a gente busca nas nossas relações reconhecimento, a gente busca ser visto. Ainda mais quando a gente passou por algum trauma muito forte na infância, quando a gente era cobrado demais, quando a gente se sentiu injustiçado demais. E tem hora que a gente, como adultos, a gente não percebe, a gente não para se analisar. Mas a gente pensa que as pessoas têm que nos salvar daquela situação, que alguém tem que fazer alguma coisa. A gente não para se analisar, mas a gente se acha incapaz. A gente acha que a gente não é merecedor quando os nossos pais, os nossos criadores, não por maldade, mas por ter aprendido assim, eles passavam a ideia de que a vida não é fácil, você acha que é tudo assim, que as coisas caem da árvore, e a gente fica alimentando esse tipo de pensamento de que tudo é difícil, então você tem que se matar para conseguir aquilo que você quer. Gente, isso não é verdade. A vida pode ser fluida, a vida pode ser leve. E aquilo que a gente acredita é aquilo que a gente vive. A vida entrega justamente o que nós merecemos. Enquanto a gente não olha para nós mesmos, não analisamos os nossos problemas, sabe? A gente não para analisar de onde vem a nossa raiva, de onde vem aquele estouro que a gente tem. A gente não evolui como ser humano. Gente, uma coisa que eu percebo, eu vejo muitas pessoas envelhecerem sem evoluir. Tem tanta coisa que a gente consegue melhorar em nós mesmos, simplesmente parando e se analisando. Mas por que eu tô tendo esse comportamento? Por que eu tô nervosa agora? Por que eu fiquei explosiva agora? E a gente busca na nossa mente, de onde que vem isso aqui? A gente consegue se melhorar. É muito difícil, gente. É muito difícil a gente avançar, a gente parar com um padrão e avançar, sabe? Parar com aquele padrão e falar assim, meu, eu não vou mais fazer isso aqui. Você tem que ficar se lembrando durante um tempo. Você tem que treinar a sua mente, mas não é impossível. E quando você consegue fazer essa mudança mental, gente, é tão bom, porque você avança tanto, você olha e fala, meu, eu não preciso achar que eu sou incapaz. Gente, nós somos templos de Deus. Eu não sei se você acredita em Deus, mas eu acredito. Eu sempre me lembro que eu sou um templo de Deus. Deus habita em mim. E com Deus eu posso tudo. Deus nos capacitou, Ele nos fez seres tão inteligentes, sabe? E às vezes a gente mesmo se coloca limite. A gente mesmo acha que as coisas têm que ser difíceis. E as pessoas acreditam tanto no negativo. Às vezes tem aquela coisa do copo meio vazio ou meio cheio. A gente tende a ver a vida sempre como um copo meio vazio. A gente sempre olha para o lado ruim. Vamos passar a olhar para o lado bom. Se a gente realmente acreditar no nosso potencial, se a gente acreditar em nós, a vida começa a acontecer, a vida começa a fluir. Se a gente perceber que não precisa ser um peso e que a gente não precisa ficar buscando o reconhecimento das pessoas, que independente do que os outros pensem, nós podemos ser nós mesmos. A gente não controla o pensamento alheio, a gente controla a nossa vida. O único lugar que a gente pode ter certeza que pode mudar é dentro de nós mesmos. Se a gente quiser, a gente consegue avançar. E aqui nos meus stars vocês sempre vão encontrar, a partir de hoje, eu falando um pouco mais sobre o nosso desenvolvimento, falando um pouco mais sobre nós, sobre o que a gente pensa. E vocês sempre vão encontrar também, é claro, eu falando sobre os nossos produtos, sobre as nossas criações, sobre aquilo que a gente entrega para vocês. Porque se tem outra coisa que eu aprendi, eu tenho obrigação de falar sobre o que a gente vende, porque eu sei que isso transforma vidas. A gente consegue levar a sua autoestima a partir de um produto. Gente,
Uma pessoa com autoestima, a gente acreditando em nós mesmos, a gente com a nossa autoestima elevada, a gente consegue qualquer coisa. Nada melhor do que a gente conseguir elevar a sua autoestima, te deixar perfumada de verdade. Uma fragrância tem o poder de elevar o nosso ânimo em até 40%. Você sabia disso? E se eu sei que eu entrego algo único e que vai te levar à transformação, é minha obrigação falar disso pra você. Então eu vou sempre te lembrar, vai pra vida, vai perfumada, vai hidratada, vai maravilhosa, vai maravilhoso. Se cuidem, se amem, vocês merecem o melhor. Vocês merecem ser exclusivos, vocês merecem se sentir únicos. E você já imaginou, falando em ser único, ter um perfume só seu, que ninguém no mundo mais vai ter um perfume igual? Você já pensou desenvolver um perfume com as suas características, com os seus gostos, com a sua personalidade única? Eu acho que essa é uma das maiores exclusividades que nós podemos nos dar de presente. Nós merecemos nos presentear. Se você gostou dessa ideia, se você gostou desse store, curte, me manda uma mensagem se você quiser saber mais sobre o perfume personalizado ou sobre um perfume inspirado que você está precisando. Vamos para a vida confiantes, porque a gente pode tudo. Nós somos templos de Deus.